Amém? Nós estamos numa campanha na quarta-feira. Nessa quarta-feira agora passada foi o quarto elo, o quinto elo. O pastor Diego ministrou aqui, foi maravilhoso. Quero incentivar, encorajar você aí a estar assistindo o culto na última quarta-feira, a ministração do pastor Diego. Com certeza a sua vida vai ser edificada. Nós vamos continuar discorrendo a respeito do tema da campanha, tá bom? Obediência gera recompensa, tá? Pastor Hélio nos auxilia nessa manhã. Então, vamos lá, para o Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículo número 7. Se você quiser, o texto está projetado no telão. Se você preferir, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no telefone do seu celular. Mateus 5, 7. Posso convidar você a fazer leitura comigo? Amém? Aqui nós temos um dever, de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós também temos uma recompensa, tá bom? Então, só esse versículo. Leia comigo. Mais uma vez. Amém. Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, agradeça a Deus pela palavra dEle, peça assistência do Espírito Santo nessa manhã, para te ajudar a entender esta palavra e, acima de tudo, aplicá-la às nossas vidas, né? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede, e aqui podemos nos reunir nessa manhã, Senhor, meu Deus, para cultuá-lo, para adorá-lo. Queremos te agradecer pela tua palavra, ela que é verdade, suficiente, inerrante, ela que nessa manhã foi aberta e foi lida. E nós precisamos do auxílio do teu amado Espírito Santo. Então, nos ajude a compreender a tua palavra e vivê-la, aplicá-la às nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz, amém? Pode deixar aí, meu amado pastor, por gentileza. Amado, olha para mim. Eu não consigo pensar, imaginar uma pregação mais revolucionária, mais importante que o Sermão no Monte, registrada parcialmente por Lucas, lá no capítulo 6, e de forma completa por Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Jesus está pregando o Evangelho do Reino. Jesus se assenta num monte, lá na região da Galileia, e Jesus começa a pregar as palavras mais desafiadoras de todos os tempos. E na introdução do Sermão do Monte, Jesus vai citar algumas qualidades espirituais que Jesus vai chamar de bem-aventuranças. Então, segundo Jesus, de acordo com Jesus, no reino de Deus, bem-aventurados, felizes, muito felizes, são os humildes, são aqueles que choram, são os mansos, são aqueles que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos, são aqueles que cultivam um coração puro, são os pacificadores, são aqueles que estão dispostos a sofrer perseguição por amor a Jesus. Amém? E Jesus desafia-nos a desenvolvermos em nossas vidas essas qualidades espirituais. Só que essas qualidades não são naturais, tá? Essas características espirituais, elas só são alcançadas pelos discípulos, pelas discípulas, através da autonegação. Agora, se nós queremos, meu amado e minha amada, ter o privilégio de sermos membros do reino de Deus, nós precisamos desenvolver essas qualidades chamadas bem-aventuranças em nossas vidas. Amém? Todo mundo comigo? Amém? As primeiras 4 bem-aventuranças, tá? Retratam, falam como é que tem que ser o nosso relacionamento com Deus. E essa aqui, a 5ª bem-aventurança, fala como é que tem que ser a nossa ação para com os homens, tá? Há um progresso, tá? Do ser para o fazer. Por quê? Porque no cristianismo, primeiro você tem que ser, para depois você fazer. A fé sem obras é morta. De Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, tá?
parece, meu amado e amada, que misericórdia está desaparecendo da face do planeta Terra. E quando Jesus subiu naquele monte, quando Jesus pregou essas palavras tão desafiadoras, tá? Os judeus ali, eles eram, meu amado e amada, tão maus, tão cruéis como os romanos eram. Os judeus eram orgulhosos, eram egocêntricos, eram caluniadores. Hoje, século 21, 2025, tem alguns cristãos que pensam que se forem misericordiosos, eles vão ser explorados. E olha o que Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, Jesus está dizendo que é um dever nosso sermos misericordiosos. E se nós assim procedermos, haverá uma recompensa. O que nós vamos alcançar? Qual é a recompensa que nós vamos receber? Nós vamos receber misericórdia. O assunto é tão importante, eu vou mostrar para você, vai ser projetado no telão agora, que existe uma maldição para todo aquele e aquela que não exerce, não pratica a misericórdia. Pastor Hélio, Salmo de número 109, do versículo número 6 até o versículo número 16, por favor. E eu convido a Santa Amada Igreja a fazer leitura comigo. Leia comigo, amado. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos, e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance mão usurário, do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Olha só. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia. Por quê? Não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para entregar à morte. Amém? Volte para a bem-aventurança, meu pastor. Mateus 5, 7. Diz Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes, muito felizes, aqueles que exercem, que praticam a misericórdia. Mas nós começamos. O que é misericórdia? De acordo com o dicionário da língua portuguesa, é compaixão pelo sofrimento alheio, é piedade, é lástima, é dó pela tragédia alheia, pelo sofrimento alheio, como se fosse nosso. Biblicamente falando, meu amado, minha amada, misericórdia é nós colocarmos o nosso coração na miséria dos outros, nas necessidades dos outros, e estarmos prontos para agir, para trazer alívio imediatamente. Em hebraico, a palavra utilizada é quase o tis em inglês, só tem um D no final. Ela é pronunciada com C-H-E-S-E-D, tis-e-D, que quer dizer basicamente o seguinte: você entrar dentro daquela pessoa, conseguir ver com os olhos dela, pensar como ela pensa, e sentir o que ela está sentindo. Agora, a misericórdia, meu amado e minha amada, não é apenas contemplar ou sentir a necessidade, mas é, acima de tudo, fazer aquilo que está ao nosso alcance para aliviar a necessidade, o sofrimento do nosso irmão. Quem entendeu? Amém? Então, dá comida ao
faminto, dá água ao sedento, vestir o desnudo. Qual é o grande exemplo bíblico de misericórdia? O maior exemplo de todos. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande exemplo de misericórdia. Jesus Cristo alimentou os famintos. Jesus Cristo abraçou as crianças. Jesus Cristo consolou os aflitos. Jesus Cristo curou os enfermos. Jesus Cristo fez com que os solitários se sentissem amados. Jesus Cristo perdoou os pecadores. Jesus, como sempre, é o nosso padrão, o nosso referencial. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Amém? Está todo mundo comigo ou não? Ok, tá? E eu quero compartilhar com você pelo menos 5 tipos de misericórdia, ou 5 ocasiões em que nós devemos exercer misericórdia. Tá bom? Amém? Se você quiser, aprendemos com o pastor na última ocasião, escreva aí na sua Bíblia, anotem na sua Bíblia. Primeiro ponto é, nós precisamos aprender a exercer misericórdia para com a alma dos outros. Então diga assim, precisamos exercer misericórdia para com as almas, ou para com a alma dos outros. Né? Então olhe para mim, vamos explicar o que é isso aí. Você sabe que nós somos um ser triuno, né? Amém? Gênesis 2:7. E fez o Senhor Deus do pó da terra o homem, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele se fez uma alma vivente. Então somos um espírito que habita num corpo, tem uma alma. Amém? O espírito tem uma voz. A voz do espírito chama consciência. Deus fala conosco na consciência. A alma tem uma voz, são as emoções, né? E o nosso corpo tem uma voz também, são os 5 sentidos. A alma, meu amado, minha amada, faz a ligação entre o espírito e o corpo, entre o espírito e o material. Olha para mim, isso é importante. Tá? A alma é o bem mais precioso que o ser humano tem. Atente porque Jesus vai falar agora. Eu vou contar primeiro que você ouve, depois você lê e você grava. Jesus diz assim, olha... Não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma, mas temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Onde está isso, pastor? Evangelho de Mateus, capítulo número 10, versículo 28. Coloca lá para nós, pastor. Mateus 10, 28. E a igreja vai ler. Leia comigo, é Jesus que está falando, hein? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então nós precisamos aprender a exercer misericórdia para com a alma dos outros. A alma é o nosso bem mais precioso. A alma é como um grande diamante, meu amado e amada, colocada ali num anel de barro, porque ali está impressa a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se aceitou Jesus, recebeu como seu Senhor, Salvador, Libertador, Ele colocou a marca na sua alma, propriedade exclusiva do Senhor. Amém? É para aplaudir, é para Jesus mesmo, isso, é. Agora, a questão e o ponto é, como é que eu exerço misericórdia para com a alma dos outros? Como é que eu exerço? Chorando por elas. Você já foi no funeral, num velório, tem o corpo morto lá, sim ou não? Da qual a alma se apartou, sim ou não? Nós nos entristecemos e choramos, sim ou não? Então nós devemos chorar também por aquelas almas que se apartaram de Deus. Exerço misericórdia pela alma dos outros, chorando por aquelas almas que estão distantes do Senhor. Exerço misericórdia pela alma dos outros, de que maneira, de que forma? Advertindo os pecadores pela terrível situação que eles se encontram. Amém? Advertindo os pecadores pela terrível situação que eles se encontram. Quem está me entendendo isso?
Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Amém, amados? Então, se eu advirto alguém por causa da situação que ele está enfrentando, está vivendo, o exemplo clássico é se eu e você vêssemos alguém caminhando para um abismo, você ia avisar aquela pessoa, sim ou não? Sim. Então, deixar de avisar alguém, a situação que ele está vivendo, não é misericórdia ou falsa misericórdia, né? É uma falsa misericórdia. Outro exemplo clássico, tá? É do cirurgião no centro cirúrgico. A pessoa está com um tumor e o cirurgião vai fazer o quê? Ele vai cortar, vai lancetar a carne para extrair aquele tumor. E o propósito primário não é morte, o propósito primário é vida. Porque as feridas do amigo, meu amado e amada, curam, mas a bajulação do ímpio, ela mata. Judas disse na sua carta, só tem um capítulo, lá no versículo 23, que nós precisamos livrar as almas que estão caminhando para a morte, libertando-as do fogo. Então, meu amado e minha amada, é melhor ser advertido a respeito do inferno do que ir parecer no inferno. Amém? Quer exercer misericórdia para com a alma de alguém? Alerta aquela pessoa sobre a terrível situação que ela se encontra em virtude do pecado. Mas vamos continuar. Como é que eu posso exercer misericórdia para com alguém? Conclamando os pecadores ao arrependimento. Jesus vem ministrando. O tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crê no evangelho. Lá vem João Batista. O reino de Deus está entre vós. Arrependei-vos. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele se levanta e diz: arrependei-vos, sede batizados em nome do Senhor para a remissão dos pecados e recebereis sobre vós o Espírito Santo. Então, meu amado e amado, conclamar as pessoas ao arrependimento é exercer misericórdia para com elas. Amém? Vamos continuar? Amém? A segunda maneira que nós podemos e devemos usar, exercitar a misericórdia, é para com o nome das pessoas. Então vamos lá, segunda maneira de exercitar a misericórdia é para com o que eu falei? Nome das pessoas. Você sabe que um bom nome, meu amado e amada, é uma das maiores bênçãos que nós podemos ter. Amém? É uma pérola preciosíssima que vai adornar a nossa vida. Vou te mostrar na Bíblia já o que sábio fala do bom nome. O sábio diz assim, que o bom nome é melhor que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que o ouro, do que a prata. Quem está me entendendo? Você conhece uma pessoa Conhece uma pessoa pelo? Coloca para nós, meu pastor. Livro de Provérbios, capítulo número 22, versículo 1. Leia comigo, igreja. Mais vale o bom do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Vou reiterar, uma das maiores bênçãos que nós podemos ter é ter um bom nome. É uma pérola preciosa que vai adornar a nossa vida. Amém? Agora, a Bíblia fala, não tem ninguém aqui, e nem me acompanhando através da internet, que a garganta dos ímpios é como um sepulcro que enterra o bom nome. O que ele quer dizer com isso? Pastor Hélio, coloca lá para nós. Romanos 3:13, por favor. Carta aos Romanos, capítulo número 3, versículo número 13. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Então é um pecado muito grande destruir o nome de uma. Quem está comigo dá um amém. Amém. Alô? 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 A garganta deles é um sepulcro
sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. E qual é a raiz que leva alguém a destruir o nome do outro? Primeiro chama inveja, tá? Porque invejoso é o cidadão seguinte, ele quer o nome do outro, ele quer o lugar do outro, ele quer a posição do outro, ele quer a reputação do outro. Ele não se entristece porque ele não tem, ele se entristece porque o outro tem. Eliabe e Davi, leia lá depois 1 Samuel 17. Um outro fundamento que leva alguém a destruir o bom nome de outra pessoa chama orgulho. Concluímos uma campanha. Orgulho, principal inimigo da sabedoria. Porque o orgulhoso, meu amado e amada, ele se entristece com a vitória do outro. O orgulhoso está sempre procurando destruir a reputação do outro. O orgulhoso não pode ver ninguém brilhar. A ilustração bem simples, que você já ouviu algumas vezes, é do vagalume e da serpente. Lembra da ilustração ou não? Vamos ver, quem conhece aí? Você já ouviu 33 vezes? Vou contar mais uma vez. Estão os dois na floresta. Em determinado momento, o vagalume se viu acuado, sem saída, estava para ser devorado pela serpente, e antes de ser devorado, ele pediu permissão para fazer uma pergunta para a serpente. Eu fiz algum mal para você? Eu te prejudiquei? E a serpente disse, não, você não fez mal nenhum, você não me prejudicou. Então, por que você quer me devorar? E a serpente falou, porque eu não consigo ver ninguém brilhar. A garganta dos ímpios é como um sepulcro, que destrói o bom nome. É uma crueldade destruir o nome de alguém. O fundamento é inveja e orgulho. Mas quando é que nós deixamos de usar de misericórdia para com o nome de alguém? Pergunta assim, repete assim comigo. Quando é que eu deixo de usar de misericórdia para com o nome de alguém? Quando eu exponho o pecado daquela pessoa. O amor cobre uma multidão de pecados, mas a falta de misericórdia tem um prazer maligno de expor o pecado dos outros, expor os boatos falsos. Quando é que eu deixo de usar de misericórdia para com o nome de alguém? Quando eu passo para frente, meu amado e amada, aquilo que nós ouvimos dos caluniadores. Não tem ninguém aqui. Aperte o cinto aí, por favor. Aperte o cinto aí. Amém? E lá vem. Eu vou contar primeiro, depois o pastor Hélio vai projetar para nós. Tá? Livro da lei, livro de Levítico. Não andará com mexeriqueiro no meio do teu povo, não atentará contra a vida do teu próximo. Deus diz para o povo, quando o povo está percorrendo o deserto, olha, você não vai levantar testemunho falso, não vai dar mão ao ímpio, não vai ser testemunha maldosa contra o teu irmão. Pastor Hélio, projete para nós. Livro da lei, livro de Levítico, capítulo 19, versículo número 16. Leia comigo. Não tem ninguém aqui também não, nem me acompanhando através das redes sociais. Não andarás como o mexeriqueira entre o teu, não atentarás contra a vida do teu próximo. Quem está falando é o Senhor. Agora olha Êxodo 23:1. Livro de Êxodo 23:1. Não espalhará notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para ser testemunha maldosa. Amados, tem 6 pecados que Deus odeia. E tem um pecado que Deus abomina. Lembra dos 6 lá? Os olhos altivos, que é orgulhoso,
as mãos que derramam sangue inocente, que são os violentos, os pés que se apressam para fazer o mal, o coração que só maquina pensamentos ruins, a língua mentirosa, a testemunha falsa, e daí vem aquele que Deus abomina. Já pensou? Você se tornar abominável para com o Senhor? Não vou nem fazer enquete aqui, né? Qual é? É aquele ou aquela que semeia contenda entre os irmãos. É abominável ao Senhor esse, né? Aquele ou aquela que semeia contenda entre os irmãos está fazendo o papel do diabo. O primeiro a prover ou realizar a divisão foi o diabo, separou Deus do homem. Então eu deixo de usar de misericórdia para com o nome do meu irmão, quando eu exponho os pecados do irmão. Quando eu passo para frente o que eu ouvi dos caluniadores. Respira fundo. Eu deixo de usar de misericórdia para com o nome do meu irmão, quando eu enfatizo mais os defeitos da pessoa do que as qualidades. Quando eu faço isso, o que está acontecendo? Estou distorcendo a imagem, estou sendo desequilibrado. A Bíblia é clara, carta de Tiago, capítulo número 4, versículo número 11, Tiago diz assim: não falei mal uns dos outros. Quando você fala mal de alguém do povo de Deus, sabe de quem que você está falando mal? Do próprio Deus. Mas tem mais. Nós deixamos de usar de misericórdia para com o nome do nosso irmão, quando nós nos silenciamos diante das calúnias. Você já ouviu alguma calúnia, alguma fofoca de alguém? Ficou calado? Está deixando de exercer misericórdia. Dá um exemplo para mim, pastor. Vou te dar um exemplo totalmente bíblico. Está lá em Atos dos Apóstolos. Os discípulos estão reunidos no cenáculo e desceu sobre eles o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, de acordo com o Espírito permitir que eles falassem outras línguas, tá? Mas era festa em Jerusalém. Havia muitos estrangeiros de diversos lugares do mundo ali reunidos. E eles acorreram para aquele lugar. E eles, ouvindo os discípulos falarem em suas línguas naturais, começaram a caluniar os discípulos. Tão cheio do mosto, tão cheio do vinho, tão cheio da cana, né? Mas o apóstolo Pedro não se calou diante daquela calúnia, não. Pedro se colocou de pé e falou: não, peraí, ninguém está embriagado. Não. Está se cumprindo a palavra de Deus através do profeta Joel, quando Deus diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Amém, igreja? Então nós deixamos de usar misericórdia para com o nome dos nossos irmãos quando nós expomos os pecados, quando nós passamos para frente aquelas conversinhas atravessadas. Aqui não tem não, né? Quando nós diminuímos a pessoa, enfatizamos os defeitos delas em vez de destacarmos as qualidades, quando nós nos silenciamos, tá? Quando alguém está caluniando os nossos irmãos. Amém? Amém? Vamos continuar? Está gostando ou não? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Precisamos, meu amado e amada, ser misericordiosos com os que estão feridos. Então olhe para quem está à sua esquerda, à sua direita. Não precisa pôr a mão no ombro, não. Diga para ele ou para ela: precisamos. Aliás, devemos ser misericordiosos para com aqueles que estão feridos. Vamos lá para a Bíblia, pastor Saulo. Vamos lá. Olha para mim. Jesus Cristo, ele não apaga a cana que fumega, não é? Não apaga a cana que fumega. Jesus é o nosso referencial. É muito fácil, meu amado e amada, pisar em quem está caído, bater em quem está no chão.
os escribas, os religiosos, trouxeram até o Senhor Jesus Cristo uma mulher que havia sido apanhada em adultério. E eles queriam que ela fosse o quê? Apedrejada. Mas Jesus, ele perdoou e restaurou aquela mulher. Usou de misericórdia. Tem lá um cidadão samaritano que está descendo de Jerusalém para Jericó. Em determinado trecho do caminho, ele se deparou com um homem que havia sido roubado, que havia sido espancado, que havia sido deixado à margem do caminho. O samaritano olhou para aquele homem, pensou, analisou, foi lá, colocou o homem sobre a sua cavalgadura, tratou das feridas dele. Isso, meu amado e amada, que é misericórdia. Então nós devemos ser misericordiosos com aqueles que estão feridos. Aplauda Jesus e que eu vou beber água. Essa é difícil, meu amado. Mas vamos lá. Respira fundo, mas tem que cumprir. Não é impossível, não. Essa que é, meu amado pastor Morgan, meu amado pastor Giovanni. Nós devemos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem. Como é que é, pastor? Vamos lá. Devemos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem. Lembra do Estevão? Primeiro mártir da igreja, irmão Peterson? Está pregando o evangelho. E foi apedrejado. E Estevão orou ao Senhor: Senhor, perdoa-lhes, não vos impute esse pecado. O que a Bíblia fala, meu amado e amado, com relação aos nossos inimigos? Orar por eles e abençoar. Se o teu inimigo tiver fome, se tiver sede, fazendo assim, você vai juntar brasas vivas sobre a cabeça, vai arder de vergonha e vai mudar o procedimento. A pessoa que é misericordiosa, ela perdoa. O misericordioso não registra a ofensa, não guarda amargura, meu amado e amada, não armazena ira. O misericordioso vence o mal com o bem. Por quê? Porque quem não perdoa não pode trazer a oferta no altar. Quem não perdoa não pode adorar ao. Quem não perdoa não vai ser Quem não perdoa adoece. E olha só, coloca para nós, pastor Aurélio, carta de Tiago, capítulo número 2, versículo número 13. Olha o que diz a palavra do Senhor, só para fechar esse ponto. O juízo, vamos lá, igreja, é sem para com aquele que não ousou mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então nós precisamos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem. Vamos lá, mais uma. Devemos ser misericordiosos com os necessitados. Essa é fácil, né? Repita comigo. Devemos ser misericordiosos com os necessitados. O salmista fala algo maravilhoso. Eu vou contar para você, o pastor Hélio já vai projetar para nós aí, tá bom? O salmista diz assim, presta atenção, pastor. Bem-aventurado, feliz, muito feliz, aquele que acolhe o necessitado. O Senhor o livra do dia mau. O Senhor o protege. O Senhor o preserva a vida. O Senhor concede a ele dias felizes sobre a terra. Que coisa linda, maravilhosa. Salmo 41, a partir do versículo 1 até o versículo número 3. Olha que declaração poderosa e maravilhosa da palavra do Senhor com relação ao misericordioso. Lê comigo, igreja. Bem-aventurado que acode ao... O Senhor o livra no dia mau. O Senhor o preserva-lhe faz feliz não entrega a discrição dos seus
a inimigos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. O profeta Isaías, ele se levanta, ele faz uma declaração impactante sobre a importância e a necessidade de nós exercermos a misericórdia. Ele diz, meu amado e amada, já vou mostrar para você, tá bom? Ele diz que se nós saciarmos a alma faminta, nascerá a luz das nossas trevas e a nossa escuridão vai ser como a luz do meio-dia. Coloca lá para nós, pastor. Livro do profeta Isaías 58:10. Olha que linda essa declaração, a importância, a urgência de nós praticarmos a misericórdia. Lê comigo. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Há diversas instruções na palavra do Senhor com relação ao cuidado com os pobres e com os necessitados. O povo está caminhando pelo deserto, Deus diz assim para o povo: não endureça o teu coração, não feche a tua mão para com teu irmão pobre, muito pelo contrário, abra o teu coração e a tua mão para emprestar ao teu irmão aquilo que ele necessita. Deus colocou instruções claras com relação à colheita. Se a colheita estivesse sendo realizada e qualquer item caísse no chão, ele não podia ser apanhado, mas tinha que ser deixado para os pobres. O apóstolo Paulo, o grande doutrinador da igreja, escrevendo para o seu filho na fé Timóteo, quando Timóteo era apóstolo em Efésio, o apóstolo Paulo exorta os cristãos ricos daquela época. Ele diz assim: sejam ricos em obras boas, prontos para repartir, e sejam generosos. Amém, igreja? Então vamos lá, temos que ser misericordiosos com a alma dos outros, temos que ser misericordiosos com o quê? Com o nome dos outros. Precisamos ser misericordiosos com aqueles que estão feridos, precisamos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem e com os necessitados. Agora pergunta para mim, por que razão, pastor, nós precisamos ser? Pergunta para mim. Por que nós precisamos ser? Tudo tem que ter uma razão, sim ou não? Vou chegar na recompensa ainda. Então vou mostrar para você pelo menos 4 razões pelas quais nós precisamos exercer misericórdia. Primeira razão, porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual nós somos criados. Então repita assim: porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual nós fomos criados. O apóstolo Paulo escreve aos crentes que estavam em Éfeso: pois nós somos feituras da sua mão, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou para que nós de antemão andássemos nelas. Onde está isso, pastor? Carta aos Efésios, capítulo número 2, versículo número 10. Carta aos Efésios 2:10. Leia lá comigo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por que nós precisamos praticar e exercer misericórdia? Porque é o grande fim para o qual nós somos criados. Pastor. Todos os seres criados têm um propósito. Como assim, pastor? Deus criou as plantas, e as plantas produzem de acordo com Deus criou as estrelas, e as estrelas brilham. Deus criou os pássaros, e os pássaros cantam. Tem um propósito. Amém? Lá vem. Deus nos criou com um propósito, para servir. Qual é o propósito? Para servir. Quem não cumpre o seu propósito, meu amado e amada, é inútil. Amém?
Vamos continuar? Por que razão nós precisamos ser misericordiosos? Porque pela prática da misericórdia, nós vamos resplandecer, vamos revelar o nosso Deus que é misericordioso. Por que razão? Porque quando nós exercemos, quando nós praticamos a misericórdia, nós vamos revelar o nosso Deus que é misericordioso. Olha o que Jesus falou. Evangelho de Lucas, capítulo número 6, versículo número 36. Coloque aí para nós, meu amado pastor Hélio, por gentileza. Lucas 6, 36. Sede. Vamos lá? Sede, como também, se você quiser, é opção sua. Está assim ou não? Tem uma ordem, não tem? Tem uma instrução. Tem ou não tem? Não estou torcendo texto, não. Tem uma ordem clara aí para mim e para você. E é Jesus que está falando. Podia ter convidado Jesus, né? Senhor Jesus, por gentileza, se manifeste a respeito dessa situação. Jesus ia entrar agora e dizer para mim e para você: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Olha para mim. Diariamente, nós desfrutamos das misericórdias de Deus. No ar que nós respiramos, no pão de cada dia, na água que nós bebemos. Pense o quanto Deus é misericordioso para conosco. Primeiro Ele nos perdoou, depois Ele nos justificou, depois nos adotou e ainda nos selou. As misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã em nossas vidas. Por isso, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Quando nós exercemos misericórdia, nós resplandecemos ao Senhor. Amém? Vamos continuar? Porque o exercício da misericórdia é um sacrifício agradável a Deus. Diga assim: eu preciso ser misericordioso ou misericordiosa, porque o exercício da misericórdia é um sacrifício agradável a... Carta aos Hebreus, meu pastor, coloca lá, 13:16. Carta aos Hebreus, 13:16. Leia comigo, igreja. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se... Todo mundo entende essa palavra, compraz? Deus se alegra, Deus se Quem quer alegrar a Deus? Então, não negligencie a prática do bem e a mútua cooperação, porque tais sacrifícios são agradáveis ao Senhor. Tem uma passagem na Bíblia muito interessante, tá? Conta a história de um cidadão chamado Cornélio. Cornélio era um centurião do exército romano, na época que a Palestina estava sob o domínio romano. Centurião, ele tinha 100 soldados debaixo, sob as ordens dele. E a palavra do Senhor diz que esse cidadão chamado Cornélio estava constantemente jejuando, orando a Deus e dando esmolas. E um dia o anjo do Senhor apareceu para Cornélio, já vou mostrar para você o texto sagrado, e o anjo diz para Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas estão diante da memória do Senhor. Que coisa linda, maravilhosa. Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, versículo número 4. 10, 4, Atos dos Apóstolos. Olha lá, por gentileza. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Vamos fazer a aplicação? Vamos fazer a aplicação?
Você já viu esse pessoal parando no trânsito aí pedindo dolinha? Na porta das farmácias, dos mercados? Quem já viu? Você já viu, com certeza. Sim ou não? Quer cumprir a palavra ou não? Quando você abre o coração, quando você abre o bolso, quando você abre a mão para abençoar uma dessas pessoas, você está adorando o meu amado e amada e louvando o nome do Senhor. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Aplauda Jesus, por favor. É mais uma razão pela qual nós precisamos ser misericordiosos. Por quê? Porque um dia nós vamos ter que dar conta da nossa administração. Diga assim, um dia... Vou te mostrar na Bíblia. Nós vamos ter que dar conta da nossa administração. Onde que dá isso, pastor? Está lá na parábola do mordomo infiel, o administrador infiel. O senhor rico chegou para ele e falou: o que eu tenho ouvido de você? Dá conta da tua mordomia. Tá bom? Qual é o princípio bíblico, amado? Com relação aos bens que nós possuímos. Vamos lá. Honra o Senhor com todos os teus bens e as primícias da tua... Provérbios, capítulo número 3. Então, tudo que nós temos vem do Senhor. Nós temos que colocar à disposição do Senhor. Os recursos que você tem usado, meu amado, minha amada, que você possui, desculpe, que vieram de Deus, você tem utilizado para abençoar outras vidas? Sabe o que a palavra do Senhor fala, meu amado, minha amada? Aquele ou aquela que fecha o seu ouvido ao clamor do aflito, um dia também vai clamar e não vai ser ouvido. Coloca aí para nós, pastor Hélio. Provérbios 21, 13. Provérbios 21, 13. Você gravar um versículo bíblico, eu estou feliz. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O seu sermão escatológico, e essa é uma das formas como nós vamos ser julgados naquele dia, Jesus vem acompanhado dos seus santos anjos. Jesus separa as nações. Alguns estão à sua esquerda e outros estão à sua direita. E aqueles que estiverem à esquerda de Jesus vai dizer assim: olha, tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Estava nu e não me vestistes. Para o fogo eterno, reservado para o diabo e os seus anjos. Por que nós temos que ser misericordiosos, meu amado? Que a prática das boas obras é o grande fim para o qual nós somos criados. Porque nós exercemos a misericórdia, nós estamos resplandecendo ao nosso Deus, que é um sacrifício agradável a Deus. Porque um dia eu e você vamos comparecer diante do Senhor e vamos ter que dar conta da nossa mordomia. Aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, o que nós estamos fazendo com isso? Amém? Volte para o texto. Está lá. Excelência, maravilha. Bem-aventurados os, porque alcançarão misericórdia. Vou concluir. Então, obediência gera recompensa. Aqui nós temos um dever. Nós precisamos ser misericordiosos, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para aliviar o sofrimento do nosso semelhante. Porque assim procedendo, alcançaremos misericórdia. Qual que é a primeira recompensa? Que está aí? Bem-aventurado significa o quê? Feliz, muito felizes. Sim ou não? Vão receber aquilo que eles deram, entendeu? Não. Feliz, muito feliz. Não aquele apenas que conhece, mas aquele que, acima de tudo, pratica. Feliz, muito feliz. Vão receber aquilo que eles deram. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo número 35. É Jesus de novo que está falando, mas Lucas que está registrando. Olha o finalzinho.
mais bem-aventurado é dar do que receber. Feliz, meu amado e amada, não é aquela pessoa que quer acumular, guardar tudo para si, não. Mais feliz é aquele que reparte, que distribui aos pobres e aos necessitados. Ainda bem-aventurado, ou seja, vai receber aquilo que fez, ele é feliz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão receber o quê? Vão receber o quê? Volta lá, meu amado pastor Hélio, 5:7, Mateus. Vão receber misericórdia. Então eu exercitei, eu pratiquei a misericórdia, eu vou receber. Mas vou receber de quem? Olhe para mim. Eu não vou receber dos homens. Eu vou receber a misericórdia do Senhor. A pessoa misericordiosa, meu amado e amada, abre as torneiras celestiais sobre a cabeça dela. Aquele ou aquela que é misericordioso está abrindo as portas dos celeiros do céu para fartar a sua própria alma. A misericórdia não é um meio de ser salvo, mas exercer a misericórdia é mostrar que eu já fui salvo pela graça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Mas tem recompensa além dessas. Tem recompensa nessa vida. Diga assim, tem recompensa nessa vida. Tem recompensa nessa... Quem quer recompensa? Obediência gera? Obediência gera? Quem quer ser recompensado? Nessa vida. Qual é, pastor? Prosperidade. Diga assim, prosperidade. A alma generosa prosperará, e aquela que descedenta ao sedento será saciada. Meu amado pastor Hélio, Provérbios 11:25, estou caminhando para o final. Promessa de Deus, meu amado e minha amada. Provérbios 11:25, promessa de Deus para essa vida. A alma generosa prosperará. Quem dá a beber será descedentado. Mas tem mais, olha só que lindo, não vai receber apenas prosperidade nessa vida, mas vai ter o nome abençoado. O salmista diz que ditoso é o homem que se compadece e empresta, nunca será abalado, o seu nome ficará para a eternidade. Salmo 112, versículos 5 e 6, meu amado pastor Hélio. Ditoso, feliz, é o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Põe o 6 aí também, olha o nome dele. Será tido em memória eterna. Quando você exerce da misericórdia, Deus abençoa você com prosperidade. Deus abençoa você, meu amado e amada, com um bom nome. Deus abençoa você com vida longa. Você faz o bem aqui na terra, Deus vai abençoar você com vida longa. De novo, Salmo 41, bem-aventurado aquele que acode o necessitado. Deus o livra do dia mau. Deus o protege. Deus concede a ele dias felizes sobre a face da terra. Coloca lá, lê comigo, igreja, do 1 até o 3. Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra do dia mau, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não entrega a discrição dos seus inimigos. 3 para fechar, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença lhe afofas a cama. Recompensa para essa vida. Posso ouvir um amém ou não? Amém? Mas tem mais recompensa. Quem quer recompensa? Tem recompensa na vida por vir, naquela que está por vir. Diga assim, tem recompensa na vida que está por vir. Tá bom? Isso é muito importante. Muito importante, muito importante, muito importante. Não converse, não se distraia. Nosso amado pastor Hélio já vai projetar para nós, mas vou cotar para você, porque se ouve, depois você lê, fica mais fácil, tá? Palavra diz o Senhor, presta atenção. Bem-aventurados, felizes, muito felizes, aqueles que morreram no Senhor, que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, obra não vai levar ninguém para o céu, tá? As nossas obras não vão nos levar para o céu.
Somos nós que levamos as nossas obras para o céu. Onde que está na Bíblia, pastor? Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. Lê comigo. Estou terminando. Então ouvi uma voz no céu dizendo, vamos lá, bem-aventurados, felizes, os mortos que desde agora morreram é os crentes, né, amado? Que assim diz o Espírito, que descansem das suas, e as suas obras os com. Então, obra não leva ninguém para o céu, não. Amém? Amém? Obra não leva ninguém para o céu. Nós é que levamos as nossas obras. Me explica aí, pastor. Vou explicar. Nós somos justificados diante de Deus pela nossa fé em Jesus. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não através de obras, né? Mas nós somos justificados diante dos homens, através das obras. Amém, igreja? Amém? Então, nós é que vamos levar as nossas obras. Mas olha que lindo, Provérbios 19 e 17. Aquele que se compadece, aquele que auxilia, aquele que dá ao pobre, empresta a Deus, e Deus paga o seu benefício. Se você dá um copo de água nessa terra, em nome do Senhor Jesus, você não vai ficar sem receber galardão. Mas tem mais, Jesus diz assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Para fechar, Mateus 25, sermão escatológico, Jesus disse, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava enfermo e foste me visitar, estava preso e foste me ver. Entrai para o reino eterno, que vos está reservado desde a criação do mundo. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque aqueles que exercerem misericórdia vão receber misericórdia. Aperte o cinto. Aperte o cinto que eu vou partir para o apelo. Pra você pensar. Tá bom? Cristianismo, meu amado e minha amada, não é para alienar ninguém, não. Você é um ser inteligente. Cristianismo nos leva a pensar, raciocinar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então vai lá, vou soltar. Você é uma pessoa misericordiosa? Você é uma pessoa misericordiosa? Você abre o coração, o bolso e a mão para ajudar as pessoas? Você se importa com os outros? Você se importa com o nome dos outros? O mundo é melhor por causa de você? Você é uma pessoa misericordiosa? Pastor, como é que eu posso utilizar a misericórdia no meu dia a dia? É fácil. Aplicação da misericórdia no dia a dia. Muito fácil. Um sorriso na face, um aperto de mão, um abraço amigo, uma palavra encorajadora. Estou exercendo a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está no... Mas para fechar, e aí eu vou fazer o apelo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo número 8. Olha o pastor. Misericórdia não é um favor que nós fazemos para ninguém, não. Não. É uma graça que nós recebemos de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 8. Lê comigo o texto, tá? Do versículo 1 até o versículo número 5. Mas a ênfase está no 4.
Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza a sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência dos... Está entendendo ou não? Está entendendo? Estão pedindo a Deus a graça, o favor de poderem socorrer, de poderem auxiliar, de poderem ajudar. Então, misericórdia não é favor. Misericórdia é uma graça que nós pedimos para Deus. 5, para fechar. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Curva a sua